Fala aí, concurseiro, bem-vindo a mais um vídeo, 10º vídeo aqui da nossa série resolvendo 100 questões de TI para a Polícia Federal. O vídeo de hoje é um vídeo mais rápido, a gente vai resolver algumas questões aqui sobre Big Data e mineração de dados. Você está no canal TI Sem Segredo. Se você não me conhece ainda, meu nome é GB, eu sou analista servidor público federal, sou mestre em ciência da computação e professor, e vou te ajudar aqui nessa trajetória aí de estudar TI para a Polícia Federal. Então vamos lá, no conteúdo de hoje aqui a gente vai trazer algumas questões relacionadas a Big Data e mineração de dados, que é um conteúdo também importante, vai estar presente na sua prova, com toda certeza ele vai estar presente, e é um conteúdo que a gente não precisa se aprofundar muito, tá? É um conteúdo que a gente vai ter que ficar por ali na parte muito mais conceitual, entendendo como é que funciona os mecanismos de Big Data e mineração de dados, mas nada que a gente vai precisar se aprofundar demais. Então, se você gostar do conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com alguém que também está estudando para a Polícia Federal. Isso fortalece aqui o canal, ajuda na divulgação e ajuda aí o YouTube a entregar o nosso vídeo aí para mais pessoas. O canal está crescendo e com a ajuda de vocês vai crescer cada vez mais. Então não esquece aí de deixar o seu like, de deixar a sua inscrição, e a gente vai dar início aqui à nossa aula de hoje, 10ª aula. A gente está chegando aí na metade da série e isso aí vai ajudar muito aí vocês nessa revisão para a prova agora de 2025. Vamos lá, vamos para a tela aqui, vamos ver a primeira questão de hoje aqui. Então a primeira questão de hoje ele diz o seguinte: julgue o item que se segue relativo à noção de mineração de dados, Big Data e aprendizagem de máquina. Ele diz aqui, ó, pode-se definir mineração de dados como sendo o processo de identificar em dados padrões válidos, novos, potencialmente úteis e ao final compreensíveis. Essa questão está correta, tá? Ela traz aqui o conceito exato de mineração de dados. O que é mineração de dados? Imagine que a gente tem aqui um conjunto muito grande de dados, tá? E esses dados, do ponto de vista humano, a gente não consegue identificar com clareza informações importantes aqui dentro. Então, o processo de minerar dados é o processo de identificar nesse nesse amontoado de dados aqui, a gente identificar certos tipos de padrões. Esses padrões têm que ser válidos, claro. Normalmente a gente quer também que sejam padrões novos. Se fossem padrões conhecidos, a gente identificaria com mais facilidade. Então, os algoritmos de mineração de dados, eles buscam encontrar padrões nesses dados para verificar o que é que disso daqui pode ser útil, e afinal a gente pode utilizar isso aqui de uma forma que isso agregue algum tipo de conhecimento, independente aqui do negócio que a gente está tratando, tá? Então eles vão identificar aqui nesse conjunto de dados aqueles dados que podem ser úteis, que eles têm algum padrão em comum e eles podem representar algum tipo de informação que seja compreensível e útil, tá? Então essas palavrinhas aqui, ó, válidos, novos, úteis e compreensíveis, são as palavras que compõem aqui o conceito de mineração de dados, tá? Então lembre-se que os algoritmos de mineração de dados vão analisar conjuntos massivos de dados, buscando padrões novos, válidos, que possam ser úteis e possam ser compreensíveis. Então imagine que para a gente olhar terabytes de dados, linhas a linha, a gente dificilmente ia conseguir identificar um padrão que um algoritmo desse pode identificar. Inclusive, coisas que a gente nem entende como padronizado, o algoritmo pode entender como um padrão que se repete ali dentro, e essa informação pode ser substancialmente útil aqui para a gente. Então, questão correta aqui traz o conceito corretíssimo aqui de mineração de dados. Vamos lá para a próxima questão. Julgue o item que insere relativo à noção de mineração de dados, Big Data e aprendizagem de máquina. Ele diz aqui, ó, que o Big Data refere-se a uma nova geração de tecnologias e arquiteturas, tá? Então, tecnologias e arquiteturas projetadas para processar volumes muito grandes de dados. Isso aqui é muito importante, tá? Volumes muito grandes de dados, com grande variedade de dados, permitindo alta velocidade de captura e descoberta em análise. Então, qual é o conceito de Big Data? Então, Big Data nada mais é do que esse conjunto realmente de ferramentas, Big Data. Então, é um conjunto de ferramentas, vou botar aqui em inglês, tá? Ferramentas que são projetadas para analisar um volume muito grande de dados. Então, um volume muito grande de dados, tá? A partir de vários conjuntos de dados e muito variados, tá? Variedade, deixa eu corrigir aqui, variedade,
tá? E eles precisam fazer isso em alta velocidade para que essas análises sejam úteis, tá? E que a gente consiga fazer uma análise em um tempo factível. Então, imagine que eu tenho uma grande massa de dados, mas que eu demorasse aí dias ou meses ou semanas para poder extrair alguma informação dali de dentro. E muitas vezes isso não é possível, tá? Às vezes a gente precisa fazer uma análise em pouquíssimo tempo para poder já fazer uma sugestão. Então, imagine aqui um sistema de suporte à decisão. Então, preciso fazer uma análise rápida e devolver logo para que uma pessoa possa tomar uma decisão, tá? Com base naquele conjunto de dados. Então, velocidade é também imprescindível. Então, isso daqui é o que a gente chama de 3Vs do Big Data, né? Volume, variedade e velocidade. Hoje a literatura já traz 5Vs, que inclui aqui veracidade. Então, esses dados têm que ser de alguma forma confiáveis, tá? E, por último, ele traz valor, tá? Valor. E esses dados, no final das contas, eles têm que gerar algum valor. Então, a gente tem aqui os 5Vs que definem aqui o conceito de Big Data, que de fato é esse conjunto de tecnologias e arquiteturas que são projetadas para tratar volumes grandes de dados, com uma alta variedade de dados, numa altíssima velocidade, buscando dados com variedade, com veracidade, né, um certo nível de confiabilidade, de modo que a gente consiga gerar valor com essa análise aqui de Big Data. Então, aqui ele traz o conceito corretíssimo aqui de Big Data, tá? E essa informação aqui, conhecer aqui os 5Vs e sobre o que é que trata cada um desses 5Vs, isso aqui é essencial para a prova de vocês e vocês não podem entrar na prova sem saber aqui desses conceitos dos 5Vs de Big Data. E lógico, como eu tinha falado no início da aula, essa parte de mineração de dados, Big Data, aprendizagem de máquina, ela vai lidar numa questão muito mais conceitual, tá? A gente não vai, muito provavelmente, a prova não vai aprofundar em algoritmos, mas nem algoritmos, muito provavelmente não em ferramentas, mas ele vai tratar, se você sabe os conceitos, se você conhece aqueles conceitos, se você sabe como aquelas tecnologias funcionam, se você sabe para que servem aquelas tecnologias, então isso aqui é primordial, tá? Conhecer aqui os conceitos de Big Data e conhecer aqui como é que funciona aqui os 5Vs do Big Data, tá? Então vamos lá para a próxima questão. Então, numa situação hipotética aqui, ele traz: na ação de obtenção de informações por meio de aprendizagem de máquina, tá? Verificou-se que o processo que estava sendo realizado consistia em examinar características de determinado objeto, atribuir-lhes uma ou mais classes, e aí verificou-se também que os algoritmos utilizados eram embasados em algoritmos de aprendizagem supervisionada. Então, ele traz aqui uma assertiva para a gente. Nessa situação, a ação em realização está se relacionando, né, está relacionada ao processo de classificação. Então, primeiro, o que é o processo de classificação? Então, o processo de classificação é analisar um determinado objeto e atribuir a esse objeto uma determinada classe, que é uma determinada categoria. Então, imagine que esse objeto que está sendo analisado, ele poderia ser, vou chutar aqui qualquer coisa, tá? Animal, ser humano, ou ele ser aqui, vou dizer aqui, um robô, aqui, um exemplo bem esquisitão, né? Então, a gente tem 3 classes aqui. Então, ao analisar um objeto, vou pegar aqui uma imagem, eu deveria identificar se é uma imagem do animal, de um ser humano ou de um robô. Então, isso é o processo de classificação. Então, quando eu faço essa análise aqui e eu atribuo a esse objeto uma determinada classe, eu estou fazendo um processo de classificação. Então, na hora que eu examino as características desse objeto e eu consigo enquadrar ele em um determinado lugar, eu estou fazendo o processo de classificação. Outro processo de classificação muito comum seria o processo que existe no algoritmo K-means, tá? O processo K-means é o seguinte: eu tenho um conjunto de objetos, tá? Aqui. E esses objetos, eles têm características em comum e características diferentes. Como é que o K-means funciona? O K-means funciona avaliando esses objetos e agrupando os objetos que têm maior similaridade. No momento que o K-means faz essa aglomeração aqui, né, que ele faz essa seleção, ele também está fazendo um processo de classificação. O que é que o K-means não faz? O K-means não faz a rotulação.
rotulação. Então, esse rótulo aqui, tá? Quem dá é o ser humano, tá? O Caminsch consegue identificar, por exemplo, que um determinado conjunto pode ser de um grupamento 1, grupamento 2 e um grupamento 3, mas ele não sabe exatamente o que é. E quando ele traz aqui que esses algoritmos são baseados em aprendizado supervisionado, a gente tem aqui na parte de aprendizagem de máquina, dois tipos essenciais de tipos de aprendizagem, né? Que seria o supervisionado e a aprendizagem não supervisionada. E o que é que diferencia esses dois tipos de aprendizagem? Nesse tipo de aprendizagem supervisionada, a gente, como ser humano, oferece, né, rótulos e a gente também oferece o quê? Informações para o algoritmo para ele poder treinar. Então eu digo, ó, algoritmo, quando eu entrar com esse objeto, a saída dele vai ser essa determinada classe 1. Quando eu entrar com esse segundo objeto, a saída dele vai ser essa classe 2. E aí eu forneço um conjunto de treinamentos para esse algoritmo e depois eu vou expor um novo conjunto de dados sem os rótulos, agora, para o algoritmo, a partir do conjunto de padrões que ele entendeu anteriormente, poder classificar os novos objetos. Então, isso é o que a gente chama de aprendizagem supervisionada. Então, ele tem um suporte humano aqui, tá? Ele tem um suporte humano aqui para poder ajudar o algoritmo a compreender os padrões e aprender a fazer a classificação sozinho. Já no tipo de aprendizagem não supervisionada, a gente deixa o algoritmo livre para ele mesmo, dentro daquele conjunto de dados, por exemplo, como um Caminsch, tá? Ele encontrar similaridades e ele realizar esses agrupamentos, e depois desses agrupamentos, um ser humano chega, faz uma análise daquelas classes, ó, 1, 2, por exemplo, e aí um ser humano vem e rotula, diz aqui que isso é da classe A, isso daqui a gente vai chamar de classe B, tá? Mas o não supervisionado não tem essa interferência humana, fornecendo objetos e informações para que o algoritmo possa treinar já com objetos rotulados, sabendo o que é que aquilo ali é, para que ele aprenda aquele padrão e ele possa replicar aquele tipo de padrão, tá? Então essa resposta aqui, ela traz aqui, essa pergunta, ela traz a resposta correta, tá? A assertiva está correta. Esse processo que ele descreveu aqui, de fato, é o processo que a gente chama de classificação. Tem vários algoritmos que fazem esse processo de classificação, né? O Caminsch é um deles. A gente tem redes neurais também que fazem esse processo de classificação e muitos outros algoritmos fazem isso. Mas eu acho que não vem ao caso aqui de entrar nos algoritmos, e interessa para a gente entender aqui o que é aprendizagem supervisionada, o que é aprendizagem não supervisionada, o que é um algoritmo de classificação, o que é um algoritmo de regressão e por aí vai. Então esses conceitos é bom que a gente leve para a prova, tá certo? Então o vídeo de hoje mais curto, 3 questões aqui sobre mineração de dados, e aí a gente chega aqui mais no final pedindo para você novamente se inscrever, deixar o like e deixar o seu comentário aí, que é muito importante aqui para o engajamento do canal. Então continue com a gente aqui, a gente está fazendo aqui uma força muito grande para trazer um conteúdo aqui que tenha muita relevância para vocês e para essa prova de vocês agora em 2025. A gente espera que todo mundo esteja estudando com muita força agora, a edital iminente, prova já aqui na cara do gol, tá? E a matéria de TI não pode ser negligenciada. Então vejo vocês na próxima aula e até mais.